Beleza, aqui para mim começou. Então, pessoal, boa noite, né? Eu primeiro gostaria de agradecer o pessoal da Liga do Estudador da UFJM pela oportunidade de falar um pouquinho sobre dor lombar, né? E também parabenizar pelo papel aí que tem feito no sentido de translação do conhecimento, né? E o que que é translação do conhecimento? É justamente informar, né, a população, os profissionais de saúde, quanto à melhor evidência ali para melhorar a prática clínica, né? Isso tem sido um tendão de Aquiles aí, muitas vezes a gente tem informação de alta qualidade, mas existe uma dificuldade em chegar a essa informação e essa informação ser incorporada pelo profissional da saúde. Então, é uma oportunidade parabenizando vocês da Liga, né? Aproveito para falar também que a Liga, hoje ela é composta por uma equipe multidisciplinar, né? Tem fisioterapia, tem medicina, enfermagem, farmácia, educação física, né? Então, isso é muito legal porque cada profissão ela tem um papel fundamental aí no conhecimento e na abordagem da dor. Então, essa discussão aí, né, informação de alta qualidade para a população de uma equipe multidisciplinar, é uma oportunidade única, né, para os profissionais da saúde e para a população em geral. Então, gostaria de parabenizar, eu sou né, um coordenador que fica igual galinha choca aqui mesmo, né? Mas eu gosto muito do papel que vocês fazem. Então, parabéns, tá? E espero que hoje a aula seja uma aula gostosa, assim, para todo mundo realmente aproveitar, conseguir se atualizar um pouquinho, tá? Sobre esse tema que ele é tão prevalente aí na população, tão importante. E, por favor, não deixem né, de comentar, deixar a sua questão aí no final, que vai ser um prazer poder responder, tá? Então, começando aqui a apresentação, tá? Meu nome eu sou Vinícius, né, Oliveira, minha formação, eu sou educador físico e fisioterapeuta, fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, e atualmente eu sou professor adjunto do Departamento de Fisioterapia da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, aqui em Diamantina, Minas Gerais. Eu estou aqui desde 2016 e a gente tem um grupo de pesquisa no qual eu coordeno o Health Science Research Group, né? E atualmente eu sou coordenador do programa de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional e também atuo no programa de pós-graduação em ciências da saúde, né? Aqui também é a casa do Registro Brasileiro de Gêmeos, que foi estabelecida aqui no Brasil em 2013, em colaboração aí com a Universidade de Sydney, Universidade de Melbourne, Registro Australiano de Gêmeos, né? E o FMG. Então, a gente tem muito orgulho aí do Registro Brasileiro de Gêmeos também, que também é a sua casa. Aqueles que quiserem, né, acompanhar as atuações aí, não só da Liga da Dor, mas do Health Science, do PPG Rehab, estão aqui, tá? A gente está no Instagram, a gente está no Twitter e tem também o e-mail. Fiquem à vontade, tá? Bom, hoje aqui eu planejei aproximadamente uns 50 minutos no máximo de exposição, onde a gente vai abordar avaliação e intervenção fisioterapêutica na lombalgia, né? Em alguns momentos essa abordagem ela vai ser mais ampla, né, por uma vez que a gente tem uma equipe multidisciplinar e espero também aquilo que eu não contemplei e que é dúvida no final responder as dúvidas, tá? Então, quanto ao conteúdo, a gente vai iniciar falando um pouquinho, né, da epidemiologia, do diagnóstico de fatores biopsicossociais relacionados a essa condição de saúde. Depois a gente vai para a avaliação, né, levando em consideração aí atividade de participação, estrutura e função do corpo e fatores contextuais envolvidos. Vamos para a tomada de decisão, como que a gente toma essa decisão, né, tendo em mãos essa avaliação. E gostaria de lembrar que toda vez que vocês verem esse símbolo colorido aqui, quer dizer que houve ou há perspectiva de colaboração do nosso grupo de pesquisa, o Health Science Research Group, aí naquela informação, né? Naquela evidência. Então, começando aqui o conteúdo da aula de hoje,
falando um pouco da epidemiologia, né? Então, a dor lombar, ela comete 25% da população no mundo e no Brasil, tá? Sendo considerada a maior causa de incapacidade no mundo. E segundo o estudo aí de Alexandre Batista e de Amanda Leopoldino, essa prevalência também está presente em diferentes níveis educacionais, em diferentes idades, idosos e adultos, tá? Então, a gente vê que essa condição de saúde causa muita incapacidade e, em consequência, traz custos para a população. Esses custos, o nosso grupo de pesquisa, o Alisson Mendonça, Letícia Soares, eles fizeram alguns estudos com dados do DataSUS, né, que registra, notifica os gastos públicos com as condições de saúde, né, uma delas dor lombar. Eles coletaram os dados entre 2013 e 2018 na atenção terciária, né, relacionados à dor lombar. Esse estudo foi publicado recentemente, e o que eles viram, né, que como a gente pode ver aqui, ó, né, no quadrado, né, no retângulo, né, dentro do retângulo vermelho, que entre 2013 e 2018, se você pega essa linha contínua aqui, ó, preta, você vê claramente que há uma tendência de elevação dos gastos na atenção terciária devido a essa condição de saúde, tá? E lembrando aqui que esses custos são custos diretos, né? São dentro da atenção terciária, tá? E a gente pode ver que esse aumento durante esse período foi principalmente devido a gastos com procedimentos cirúrgicos, né? Então, coincide aqui o aumento durante o período com os gastos com procedimentos cirúrgicos, né? Então, a gente vê claramente que essa condição, ela é prevalente, incapacita e traz custos aí diretos, né? E também é descrito custos indiretos aí em toda a população no Brasil e no mundo, tá? Sendo um problema aí de saúde pública, né? É muito importante os nossos profissionais da saúde, incluindo a fisioterapia, a gente saber um diagnóstico preciso e o prognóstico para melhor tomada de decisão. E aí, quando a gente vai para o diagnóstico, a gente tem que lembrar da função da coluna lombar, né? A lombar, ela tem a função ali durante atividades sustentadas e atividades mais complexas, esportivas aí, né, no alto rendimento, de não só promover estabilidade, mas mobilidade, né? Então, ela é um segmento extremamente forte, composto ali por tecido conectivo e tecido contrátil, né? Em algum momento, por alguma sobrecarga que essa lombar vai ter, ela pode ter um quadro ali de dor lombar, né? O problema nosso que, infelizmente, nós não sabemos, para a maior parte dos casos de dor lombar, qual é a origem dessa dor. A gente não sabe se ela está vindo de um tecido contrátil ou não contrátil, né? De um músculo, fáscia, ligamento, disco, a gente não sabe. Osso, então, articulação. Então, isso é um problema. Os nossos testes diagnósticos usados na prática clínica e exames de imagem, eles não têm uma acurácia diagnóstica legal para essa definição, tá? Do diagnóstico preciso. E aí, a gente já vê um problema, porque muitos dos diagnósticos são feitos através desses testes, né, e exames complementares. Inclusive, hoje já se fala claramente que exames complementares não devem ser feitos com frequência nessa condição, só deve ser feito em caso de suspeita de, por exemplo, uma patologia séria, quando você quer fazer o diagnóstico diferencial, né? Por exemplo, se você faz com frequência exames de imagem, você pode aumentar, por exemplo, ali a catasterização no paciente. Não há relação entre os achados de imagem e o quadro clínico do paciente.
tá? Então, você pode ter um exame, uma ressonância magnética com muita degeneração, protusão discal, osteófito, e aí o paciente não ter dor lombar. Enquanto, às vezes, você pega um exame de imagem que tá, né, seria o normal, né, sem tanta degeneração, e a pessoa está afastada do trabalho, completamente incapacitada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de exames complementares. E isso é muitas vezes por causa da falta de compreensão dos profissionais da saúde quando vai abordar pessoas com dores de coluna lombar, tá? Poxa, Vinícius, mas então o que eu faço, né? Porque você falou que é importante o diagnóstico preciso e o prognóstico para uma tomada de decisão, mas aí eu não consigo saber a origem, né? Então, primeira coisa, houve um consenso da literatura, baseado em toda essa informação, de que a dor de coluna, na verdade, ela é uma condição clínica definida como qualquer sintoma entre as últimas costelas e a prega glútea inferior, podendo ou não referir dor para membro inferior, tá? E como eu falei, que é um sintoma, uma condição clínica, né? E para melhor abordagem foi proposta uma tríade diagnóstica, tá? Onde essa sugestão é para definir claramente aqueles pacientes que podem ser tratados e aqueles pacientes que estão em sério risco, que eles devem ser encaminhados para um especialista para o melhor atendimento, né? Então, dentro dessa tríade diagnóstica, ela ajuda não só na definição do prognóstico, mas também na tomada de decisão, tá? E aí, essa tríade diagnóstica, né, ela pode ser categorizada, então, o paciente com essa condição em dor lombar não específica, também conhecida como idiopática, dor radicular e patologia séria, tá? Bom, a maior parte dos casos, como a gente já falou aqui, são de origem não específica, 95% dos casos, né? Então, a gente não consegue definir claramente a origem dessa dor. E aí, a principal característica desses pacientes é que é uma dor mecânica, que ela varia dependendo da atividade física e da postura durante o dia a dia dela, né? Na função dela. Também, na categoria, segunda categoria da tríade, né? A dor radicular, que acontece em aproximadamente 4% dos casos, a principal característica é a irradiação para membros inferiores, tá? Enquanto a patologia séria, que é aquela que possivelmente você vai ter que encaminhar para o especialista para maior esclarecimento, se é um possível tumor, uma fratura, isso aí é raro, né? Poucos casos, em torno de 1%, e a principal característica é uma dor não mecânica, tá? Então, o que a gente já consegue ver através da tríade, que a maior parte dos casos de dores lombares são tratáveis, tá? E a maioria dos casos aqui, inclusive, tem um prognóstico favorável, tá? Então, isso é muito importante ficar bem claro para profissionais da saúde e pacientes. A dor lombar, ela também pode ser categorizada quanto à duração dos sintomas, tá? Então, a gente pode categorizar em problemas agudos e subagudos, quando a duração do início dos sintomas, né, até quando ele é avaliado ali pelo profissional da saúde, essa duração tem menos de 12 semanas, e condições crônicas, né, quando tem 12 ou mais semanas de duração dos sintomas, tá? Então, isso é muito importante também para a gente definir um pouquinho, por exemplo, os mecanismos de dor envolvido, o prognóstico dessa pessoa e também a melhor tomada de decisão. A dor lombar, pode ser explicada no modelo biopsicossocial, diferente de antigamente, que era um modelo biomédico, que era categorizar, que era o que explicava ali era uma condição física, né? Hoje a gente tem maior clareza que para você ter risco, né, ou para você ter um melhor ou pior prognóstico dessa condição, depende da interação de fatores físicos, psicológicos e sociais,
tá? Então, podemos citar aqui físico, uma sobrecarga física, psicológico, por exemplo, depressão e problemas sociais aí, como isolamento social, tão falado frequentemente, atualmente, né, por causa da pandemia, tá? Dentro desse modelo biopsicossocial, recentemente, o Nick Henschke, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, ele liderou um estudo publicado que foi muito importante, que ele levantou a bandeira para a escassez da exploração dos fatores sociais, né? Então, a gente vê muita pesquisa básica e clínica envolvendo fatores físicos, fatores psicológicos, mas pouco envolvendo fatores sociais, e que a gente deveria explorar mais nessas condições crônicas, tais como a dor lombar, tá? Bom, então, conhecendo um pouquinho, né, sobre essa importante prevalência que causa custos, né, e esse modelo biopsicossocial que pode causar essa condição e pode estar envolvido com o prognóstico favorável ou não favorável dessa condição, profissionais da saúde devem fazer uma avaliação eficaz sobre o que essa condição influencia na funcionalidade, né? Eu só determinar ali a condição clínica, se ela tem ou não tem uma dor radicular, uma dor idiopática ou uma dor por causa de uma fratura, isso não dá o todo, né? Sobre o diagnóstico funcional, o prognóstico é a melhor tomada de decisão. Existem fatores biopsicossociais que influenciam, tá? Então, para essa avaliação, a gente tem que, por exemplo, fazer uma avaliação ampla, né, nesse modelo biopsicossocial. Então, em se tratando da fisioterapia, por exemplo, a gente pode falar aí que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele estabeleceu em 1987 que o fisioterapeuta ele deve promover o diagnóstico funcional do paciente, né? Então, essa importância da funcionalidade já foi falada, né, há décadas atrás, e em 2009, outra resolução do COFITO, ela estabelece também que a classificação internacional de funcionalidade ela deve ser utilizada com o intuito de informar, avaliar o paciente de forma ampla, né, no aspecto biopsicossocial. Tá? Então, eu acredito que todos os profissionais da saúde eles devem sair da caixinha ali da CID, né, da condição, e ir para o impacto dessa condição no dia a dia desse seu paciente, né? Então, não só o fisioterapeuta, mas o educador físico, o psicólogo, o ortopedista e por aí vai, né? Enfermagem, farmácia e outras profissões que podem estar envolvidas. Então, entendendo um pouquinho como que seria, né, a utilização da classificação internacional de funcionalidade para essa avaliação ampla biopsicossocial, a gente tem aqui, por exemplo, uma lombalgia, né? Essa lombalgia idiopática, por exemplo, ela pode causar limitações de atividade e participação no contexto da pessoa, tá? Essas limitações, elas são diferentes para cada pessoa. Então, por exemplo, eu tenho de vez em quando dor de coluna, né, idiopática, que não me incapacita em nada. Eu tenho uma postura de enfrentamento e melhoro em pouco tempo. Tem pessoas que têm o mesmo quadro que eu, tem uma lombalgia idiopática ali, condição clínica, que estão totalmente afastadas do trabalho, deprimidas, estão sedentárias e estão totalmente incapacitadas, né? E isso ela deixa de ir ver né, visitar a família, os amigos, ela não consegue trabalhar, ela não consegue realizar as atividades do dia a dia dela. Então, quer dizer que a mesma condição, ela tem um impacto funcional muito diferente em cada um dos indivíduos, né? E dentro desse problema de desempenho em atividade de participação, eu tenho que agora investigar, como profissional da saúde, quais são as deficiências de estrutura e função do corpo
que estão envolvidas. Então, por exemplo, será que é um problema de função neuromuscular, né? Será que é relacionado a problema sensorial, né? Dor, né? Função, né, dolorosa ali. Será que tem a ver com alguma deformidade, por exemplo, fratura? Então, é muito importante eu identificar possíveis deficiências de estrutura e função relacionadas com essa incapacidade, né? Com esse problema de desempenho no paciente. E também, não menos importante, a gente tem que verificar possíveis fatores contextuais, pessoais e ambientais que podem ser facilitadores ou barreiras para a pessoa alcançar a funcionalidade dela, né? Então, por exemplo, uma pessoa deprimida é um fator pessoal que pode influenciar no prognóstico, né? Por exemplo, uma pessoa sedentária também é um fator que pode ser um fator de risco. Também isolamento social, como a gente falou, e outros fatores aqui podem ser fatores pessoais ou ambientais. Por exemplo, a pessoa não tem conhecimento sobre as atenções, os níveis de atenções primária, secundária e terciária que pode oferecer ali, né, promover saúde, prevenir lombalgias e até tratar em casos de presença de dor, né? Então, a gente vê aqui que a funcionalidade, o impacto da condição, ela tem que ser entendida num raciocínio mais amplo biopsicossocial, tá? Dentro dessa abordagem biopsicossocial que o profissional da saúde tem, a gente tem que saber por que a gente faz avaliação, né? Às vezes a gente vê na clínica escola, até profissionais da saúde, eles avaliam, tem ali um manual de como avaliar o paciente com dor lombar, mas muitas vezes ele não sabe por que ele está fazendo e por que ele está coletando aquela informação, né? Então, a avaliação, a gente faz ela para obter informação relevante, para planejar ali, através do diagnóstico funcional e definição do prognóstico desse paciente, se é favorável ou menos favorável, planejar as melhores metas e escolher intervenções que sejam eficazes, né, ou mais otimizadas, né? O que eu vou estar avaliando? Então, como já foi falado anteriormente, a gente vai focar em identificação da queixa do paciente no contexto dele, né? Então, que é limitação de desempenho aí, de atividade e participação, e também deficiência de estrutura e função e fatores contextuais que podem influenciar aí nessa limitação de desempenho e também em determinar o prognóstico dessa pessoa, né? Como que eu vou fazer essa avaliação? Eu tenho que enfatizar metas importantes. Então, não adianta eu sair coletando variáveis, fatores que não tá no contexto do paciente. Então, eu tenho que ouvir, por isso que a gente começa com a anamnese, qual que é a queixa do paciente, né? Então, através dessas metas importantes, eu vou estar utilizando instrumentos válidos e confiáveis para aquela população, né, para a gente avaliar e reavaliar posteriormente esse paciente e também verificar, inclusive, se a minha abordagem como profissional de saúde, ela teve um efeito clinicamente relevante, tá? Então, esse é o papel da avaliação. Dentro das etapas da avaliação, a gente tem aí a entrevista, né? Então, na entrevista, onde a gente coleta informações ali de limitação de desempenho e a gente também coleta informações ali sobre fatores contextuais, ambientais e pessoais que podem estar interferindo nessa funcionalidade do paciente, tá? Então, muitas vezes, ao descrever o quadro ali, durante a coleta da história da moléstia atual, né, da coleta da queixa ali, mecanismo de lesão, localização, o que agrava, característica dessa dor, intensidade da dor, quando o paciente está reportando ali, muitas vezes você pode identificar, por exemplo, fatores psicológicos, catastrofização, né, que pode ser um sinal de hipersensibilidade central envolvido em pacientes com dor crônica, né? Então, é muito importante uma entrevista bem
baseada na queixa principal e direcionada ali para um maior entendimento, para criar no final dessa entrevista hipóteses. Essas hipóteses vão ser testadas no exame físico, né? Por exemplo, a gente vai testar ali problemas de capacidade de realizar um movimento, né? Dores mecânicas para diagnóstico diferencial, por exemplo, de dor radicular e dor idiopática, ou uma patologia mais séria, né? Por exemplo, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, né? E por aí, câncer. E também definir deficiências de estrutura e função ali durante o exame. Então, durante essas duas etapas, a gente tem bem claro o que a gente vai estar coletando ali para melhor entendimento da função do paciente, da funcionalidade, e também ali do prognóstico desse paciente. Né? Então, aqui, por exemplo, a gente pode falar durante o exame, né, que a gente coleta as amplitudes de movimento, de extensão, de flexão, inclinação lateral, rotação, né? E são os movimentos mais simples, pensando nos planos, né, nos 3 planos de movimento da coluna lombar. No entanto, a gente pode ir para movimentos mais complexos e funcionais, que agravam muitas vezes né, os sintomas. E aí você pode fazer relações ali com o que você encontrou, por exemplo, na anamnese, na entrevista, né? Então, entrando um pouco mais detalhado aqui na parte da entrevista, é muito importante na dor lombar a gente entender a história dessa dor lombar, né? Qual foi o mecanismo? Teve um trauma? Então, se teve um trauma e é um idoso com osteoporose, você pode até, isso pode sugerir que ela pode ter tido uma fratura, né? E isso deve ser melhor esclarecido. Pacientes com dor mecânica, que não é bem localizada, ela vai para a lombar, vai torácica, os 2 membros inferiores, presença de catastrofização, atitude de catastrofização, uma intensidade alta de dor, uma escala numérica de dor de 0 a 10, ela coloca acima de 7 em 10, então intensidade alta. Isso pode sugerir, por exemplo, em dores crônicas e episódios com duração acima de 12 semanas, que ela tem um mecanismo de dor mais nociplástico, né? E isso é muito importante porque te dá sinais de que o prognóstico desse paciente não é tão favorável e na sua tomada de decisão você vai ter que abordar de maneira mais eficiente essa hipersensibilidade central, inicialmente, porque senão você talvez não vai conseguir evoluir com uma carga de treinamento adequada nesse paciente, né? Qualidade do sono também pode ser um fator de risco e prognóstico, tem alterações de qualidade do sono. Sintomas depressivos, ansiedade, insatisfação também são constantemente reportados pelos pacientes. Profissões aí com sobrecarga física, sedentários ou pacientes com alta intensidade, esses são possíveis fatores de risco para dores de coluna, né? Obesos, né? Sobrepeso pode ser um importante fator prognóstico para o paciente com dor de coluna. Tabagismo também, né? Pró-inflamatório pode ser fator de risco para dores de coluna. História prévia de outros episódios. Medicamentos, a maioria com dor crônica geralmente chega com muitos medicamentos e medicamentos que muitas vezes não promovem eficácia e têm efeitos adversos, né? Então, os opioides aí por tempo prolongado, né, a gente não quer que isso aconteça, então pode, inclusive, na equipe multidisciplinar, definir como um possível desfecho a diminuição desses opioides ali, substituição aos poucos ali, né, levando em consideração aí toda a equipe. A questão da história familiar, a gente vê que a genética, ela predispõe, né, ela está relacionada com o maior risco da pessoa ter dor de coluna. Então, se os seus irmãos pais ali têm dor de coluna, há maior probabilidade de você ter episódio de dor de coluna, né? E suporte familiar e redes de assistência, isso é muito importante você saber para saber do autogerenciamento, da autoeficácia. Esse paciente sabe da rede de assistência que ele tem suporte familiar, então quando você cobra dele lá autoeficácia, autogerenciamento, você tem que ter clareza com relação a esses fatores também,
né? Então, no final da entrevista, você tem aí várias hipóteses possíveis e possivelmente na sua cabeça você já definiu ali com grandes possibilidades de certeza se a pessoa, qual da tríade diagnóstica esse paciente se encontra, qual categoria, né? E um possível prognóstico que você vai agora testar com mais cuidado na parte do exame físico, tá? Na parte ainda da entrevista, é importante a gente utilizar instrumentos válidos, como já foi falado, né, e adaptados para a população de interesse, para avaliar aí limitações de desempenho, né, incapacidade, atividade e participação. Na dor lombar, a gente tem vários instrumentos já disponíveis para o português aqui do Brasil. Um dos exemplos é o questionário de incapacidade Roland Morris, né, que é composto por 24 itens, e a incapacidade é a quantidade de sims, é a soma de quantidade de itens que ele marcou como sim, né? Então, quanto maior o score, de 0 a 24, maior a incapacidade, né? Tem visto cada vez mais a cobrança por utilização de instrumentos PROM, que é o Patient Reported Outcome Measures, né? Que são desfechos reportados pelo paciente. Então, é uma forma mais eficiente e menos enviesada de você ver a percepção do paciente que te procurou ali quanto à melhora clínica dele, né? E esse, por exemplo, que eu falei aqui, o Roland Morris, ele é um instrumento PROM, né? Dentro dos instrumentos que vocês vão escolher, que a gente tem aí, a gente tem que tomar cuidado com as propriedades de medida. Algumas propriedades de medida, muitas vezes de alguns instrumentos, elas são muito ruins. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Então, por exemplo, o Roland Morris, a mudança mínima detectável do Roland Morris é de 5,4 pontos. O que significa? Para você realmente ter uma mudança real, né, você ter certeza que houve uma mudança real nesse paciente, e se você avalia esse paciente em 2 momentos com esse questionário, se você tiver uma mudança no questionário de pelo maior do que 5,4 pontos. Menos do que isso, você não sabe se foi mudança real do paciente ou foi erro de medida do instrumento de medida, tá? Quando você também vai ver na literatura sobre estudos controlados, randomizados, revisões sistemáticas para ver sobre diferente eficácia de intervenções, é importante a gente perceber também que se fala muito em mínima diferença clinicamente importante, né? O MCID. E o MCID desse instrumento é de 4 pontos, então, é reportado na literatura, né? Então, se você pega um estudo controlado randomizado que viu que a diferença entre as duas intervenções ali investigadas, né? Utilizando o Roland Morris, ficou um intervalo dessa diferença, ficou entre 1 e 3 pontos, poxa, em momento algum alcançou um MCID, né? Então, o que pode ser interpretado é que houve uma eficácia, um tratamento foi melhor do que o outro, no entanto, não alcançou a mínima diferença clinicamente relevante, né? Então, isso é importante porque isso tem sido considerado por gestores e profissionais da saúde, tá? E há uma confusão muito grande com esse termo, então a gente tem que tomar muito cuidado. Há outros instrumentos, né, que eu, por exemplo, vou citar um outro que para limitação de desempenho, que é a escala funcional específica do paciente, onde o paciente ele vai reportar 3, né, por exemplo, atividades que ele tem limitação, e vai pontuar de 0 a 10 a capacidade dele executar aquela atividade, né? Aí você faz a média ali, então você vai ter de 0 a 10, quanto maior o score, mais funcional esse paciente mais capaz de executar ele né? Qual que é a importância da escala funcional específica do paciente? A Amanda Hall e colaboradores, o Léo também, a Manuela, o pessoal de Sydney, eles publicaram em 2011 que em pessoas com incapacidade baixa, tá? A escala funcional específica do paciente, ela é mais responsiva do que o Roland Morris. Então, se você está na dúvida entre esses dois instrumentos, você poderia
pegar a escala funcional específica do paciente, tá? E isso a gente consegue ver claramente quando você pensa assim, às vezes o paciente, você aplica ali uma abordagem no paciente durante 4 semanas, o paciente fala assim, olha, eu estou andando mais rápido para ir no supermercado, estou fazendo minhas coisas mais rápido, mas eu continuo sentindo uma dor de coluna. Então, quando o questionário Roland Morris pergunta lá, eu sinto dor para subir e descer escadas, às vezes ele vai continuar respondendo sim. Agora, na escala funcional específica do paciente, se ele tiver colocado lá dificuldade para subir e descer escadas, né? Antes ele tinha marcado 2, pode ser que agora ele marcou 6. Ele continua tendo dificuldade, mas melhorou, ele é mais rápido, né? Então, isso explica, muitas vezes, que além das propriedades de medida, você tem que olhar essa questão da responsividade aí, né? Dos instrumentos de medida disponíveis. Sobre a função, né, a dor, a gente também coleta a dor de várias formas. A gente pergunta localização da dor, a gente pode usar diagramas de dor aqui, como a gente está vendo aqui, né, para ver se é bem localizada ou é difusa. A gente pode também perguntar sobre a intensidade dessa dor em repouso ou durante alguma atividade específica. A gente pode perguntar a pior intensidade da dor, a média de dor nas últimas 24 horas ou nos últimos 7 dias. Então, tem várias formas de se mensurar, por exemplo, a intensidade da dor, inclusive usando escala numérica de dor, escala visual analógica, escala verbal de dor. Então, tomem cuidado que essas escalas são diferentes, têm propriedades de medida diferentes, tá? Então, há muita confusão aí quando vai descrever qual instrumento está utilizando. Quanto à intensidade da dor, a gente vê que, né, constantemente é usado a escala numérica de dor, de 0 a 10 pontos, a mínima mudança detectável de 2 pontos e o MCID descrito na literatura de 4 pontos. Tá? Então, é interessante para a gente ter, por exemplo, um papel mais abrangente, né, mais multidimensional ali sobre essa queixa sintomática dele. A gente vai saber da dor, a intensidade, a característica dessa dor, tá? Então, é importante a gente saber e a duração, né? Então, estou falando de 4 dimensões, quatro domínios aqui dentro de dor, tá? Bom, ainda dentro da entrevista, você pode utilizar instrumentos para avaliar o prognóstico dessa pessoa, né? Se o paciente tem um prognóstico mais favorável ou menos favorável. Então, a gente, por exemplo, tem o Orebo ou o Startback, que são instrumentos válidos e adaptados para a população brasileira. Então, eu vou reportar aqui, por exemplo, o Startback, que é constantemente utilizado, e é um questionário que tem 9 itens, tá? Onde após é auto-aplicável, depois que o paciente responde, você, como terapeuta, vai somar a quantidade de itens que esse paciente marcou. Né? Dos 9 itens, se ele marcar menos do que 3 itens, é um sinal que ele tem baixo risco de pior prognóstico. Isso é bom, né? Quer dizer que ele prognóstico dele é mais favorável, o curso que ele tem é mais favorável, né? Então, isso é importante para você definir a melhor abordagem que você vai ter com esse paciente e informar esse paciente quanto a esse prognóstico, o que vai acontecer com ele, né? Provavelmente. Agora, se esse paciente tiver mais do que 3 pontos e 9, você vai agora avaliar os 5 últimos itens, que é a subescala psicossocial, né? Então, se desses últimos 5 itens, a pessoa marcar 4 ou 5 desses itens, a pessoa ela é categorizada como alto risco de pior prognóstico, né? Então, isso é ruim, porque isso o curso vai ser pior, aumenta a probabilidade, né, de cronificação ou de não resolução ao longo do tempo, e esse paciente possivelmente, além de ter que ser informado, sua abordagem pode ter que ser multidisciplinar, mais complexa, né, do que no primeiro caso que eu afirmei. Pacientes ali com até 3 itens na subescala psicossocial, aí eles têm médio risco de pior prognóstico. Então, é muito importante a gente definir esse prognóstico ali para informar e para a gente tomar decisão, né? Bom,
durante essa entrevista, pode ser que a gente perceba algum fator físico, psicológico e social que a gente tenha que aprofundar nesse paciente, né? E até pode ser um desfecho de interesse, por exemplo, qualidade do sono, atividade física, que você queira, né, abordar com esse paciente. E aí, para isso, a gente pode aplicar questionários mais específicos para a gente aprofundar nessa informação. Então, não é para todo paciente que eu vou aplicar 200 questionários para investigar fatores biopsicossociais. Eu só vou eu fazer o screening ali na anamnese, né? Então, vou ver se tem alguma coisa que chama a minha atenção, por exemplo, cinesofobia, catastrofização, e aí depois eu posso estar utilizando instrumentos mais vagos e adaptados para aprofundar quanto a essa informação. Um dos instrumentos que a gente pode estar utilizando é para avaliar isolamento social, tá? A Natália Alves, ela traduziu e adaptou a Friendship Scale, né, para o Brasil, aqui português brasileiro, obteve boas propriedades de medida, e esse instrumento para avaliar isolamento social, que é um dos fatores sociais aí que podem estar envolvidos na dor lombar, né, vai estar disponível em breve aí na literatura. Atualmente está submetido, tá? Bom, por que eu falo do isolamento social, né? Recentemente a gente publicou na European Journal of Pain um estudo que a gente investigou 600 participantes com dor lombar crônica da Dinamarca, e aí a gente viu que isolamento social avaliado na avaliação inicial prediz pior prognóstico de dor e incapacidade 6 meses depois, tá? Então, você avaliar isolamento social pode ser um fator prognóstico adverso ali para dor lombar, tá? Na anamnese também é constante a tentativa de identificação de possíveis fatores de risco, né? A gente tem descritos na literatura vários aí possíveis fatores de risco: sedentarismo, sobrecarga física, tabagismo, depressão. O grande problema é que a maior parte dos estudos que investigam fatores de risco para dor lombar, eles têm um viés muito importante que é o não controle para um fator de confusão que é muito importante, que é a genética, né? Eu falei já com vocês aqui que hereditariedade explica o maior risco de dor de coluna, né? Até 67% dos casos de coluna são explicados pela genética, principalmente os mais graves e crônicos. Então, como que eu investigo fatores de risco importantes, modificáveis, sem ajustar para a questão genética? Eu tenho que tentar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Estudos tradicionais, coortes prospectivos, têm levantado a bola de que depressão é um possível fator de risco para dor lombar, tá? Só que esses estudos tradicionais, eles geralmente ajustam para fatores de confusão aí, que a gente vê descritos na literatura, porém, existe uma dificuldade de ajuste para a genética, tá? E aí, no final das contas, será que um aumento da incidência foi por causa da depressão ou foi por causa da genética? Né? Porque o familiar tinha e aí ele acabou tendo mais dor de coluna, né? Nos estudos tradicionais, infelizmente, você não tem geralmente essa resposta, tá? E isso, por exemplo, explica, tem Cochrane Review, tem revisão Cochrane já, que vê que antidepressivos não são eficazes para dor lombar. Pode ser, então, por quê? Porque depressão não é fator de risco para dor lombar, né? Vou dar um exemplo, então, na prática aqui, tá? Daqui a pouco. Então, primeiro, como que a gente poderia resolver esse problema de identificação de fatores de risco? Através de estudo com gêmeos,
tá? Num primeiro passo, quando você pega toda a população gemelar ali, monozigóticos, dizigóticos, a gente tem uma amostragem de uma população, né? E você pode testar se um determinado fator foi ou não um fator de risco, né? Como os estudos tradicionais fazem, tá? Posteriormente, no estudo com gêmeos, você pode pegar somente aqueles gêmeos que são monozigóticos, ou seja, eles têm 100% da genética idêntica, e compartilham a primeira infância. Possivelmente eles frequentaram os mesmos meios sociais, eles comiam comidas similares, semelhantes, tá? Questões psicológicas, questão biopsicossocial da primeira infância ali tende a ser ajustável, né? Então, quando você pega esses gêmeos monozigóticos e eles são discordantes para a dor de coluna, ou seja, um deles tem dor de coluna e o outro não tem, poxa, se eles são idênticos geneticamente, não é a genética que explica um ter dor de coluna e o outro não. Então, o que explica é um possível fator de risco ambiental modificável, né? Então, aí a importância dos gêmeos para a identificação desses fatores de risco, tá? Então, dando um exemplo aqui, com o estudo da Marina Pinheiro. A Marina Pinheiro, ela hoje é uma brasileira, está lá na Universidade de Sydney e faz importantes estudos com gêmeos, né? Então, ela utilizou aí gêmeos do registro espanhol para avaliar se depressão era um fator de risco para dor lombar. E aí, olha que interessante aqui, ó. A gente vê à direita aqui, dentro do retângulo, a primeira etapa que eu falei com vocês, quando ela considerou a amostragem de gêmeos como se fosse a amostragem da população. E aqui na segunda parte, ela pegou só os monozigóticos discordantes para dor lombar. Então, um tinha e o outro não tinha. E eles eram idênticos para idênticos geneticamente, tá? Então, vamos entender um pouquinho esse resultado aqui. Aqui, ó, é a razão de chance, né? Da pessoa ter ou não mais chances de ter dor lombar. Então, aqui, pessoal, essa linha horizontal aqui do 1 é a linha da nulidade. Se o intervalo de confiança tocar essa linha do 1 aqui, quer dizer que não há diferença estatisticamente significativa entre estar exposto à depressão, sintomas depressivos, ou não estar exposto, tá? Se não tocar a linha da nulidade, quer dizer que há uma diferença aqui, há uma associação. Se essa associação estiver acima de 1, quer dizer que aquele fator é um fator de risco, ele aumenta a chance de ter a condição. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que ele é um fator protetor, ele diminui a chance de ter aquela condição. Então, na primeira etapa aqui, né, como um estudo tradicional fez aqui, a amostragem de gemelar total aqui, viu que o intervalo de confiança aqui, ó, que tem borda superior e borda inferior aqui, é o intervalo de confiança, tá? De 95%, não toca a linha horizontal do 1. Então, houve uma associação estatisticamente significativa, foi acima de 1, então eu posso afirmar que sintomas depressivos é o fator de risco para presença de dor lombar, tá? Para ocorrência de dor lombar. Em um segundo momento, ela pegou desses gêmeos aqui, dessa população total, somente aqueles que eram monozigóticos e eram discordantes para dor lombar. Então, dos monozigóticos, aqueles que um tinha dor e o outro não tinha, tá? Olha o que aconteceu. O intervalo de confiança agora, ele cruza essa linha da nulidade. Ou seja, não há associação estatisticamente significativa. Então, quando eu ajustei para o fator de confusão hereditariedade, tá? A associação sumiu. Então, quando eu controlo para a genética, sintomas depressivos não foram fator de risco
para ocorrência de dor lombar. E isso, inclusive, está de acordo com a revisão da Cochrane, que fala que antidepressivo não melhora a dor lombar, porque realmente não é um fator de risco, tá? Então, espero ter ficado claro que a identificação de fatores de risco na literatura é um problema nos estudos tradicionais. Atualmente, com o estudo com gêmeos, a gente tem tentado cada vez mais esclarecer esses fatores de risco, ajustando para a questão genética, tá? E a gente já tem boas respostas, tá bom? Com o intuito de ter insights, dicas de possíveis fatores de risco envolvidos na dor lombar ali, a gente pegou uma amostra gemelar do registro australiano, tá? Monozigóticos, discordantes para dor lombar. Então, é como se fosse a segunda etapa, né? Eles eram idênticos geneticamente, só que um tinha dor lombar e o outro não. Então, o que explicava um ter um ter dor e o outro não eram fatores ambientais, né? E a gente entrevistou esses gêmeos de forma independente para ver o que eles achavam que explicava um ter dor lombar e o outro não ter. E aí, olha que interessante, né? É condizente com vários fatores de risco investigados na literatura, eles reportam que sobrecarga física, atividade física vigorosa, trauma e estresse são fatores de risco para dor de coluna, né? A maioria dos gêmeos, mais que 50%, reportou isso, que explica, né, um ter dor e o outro não. Atividade física, exercício moderado e qualidade do sono, eles falaram também como sendo fatores protetores, né, que protegem um ter menos dor, um ter dor e o outro não ter, né? Então, foi um estudo importante que a gente vê possíveis fatores de risco aí que a gente deve aprofundar aí e ajustar para questões genéticas, né? Para a gente ter maiores informações. Com o intuito de aprofundar, né? A Natália Alves está fazendo agora no mestrado, ela está investigando um modelo causal. Ela está vendo se isolamento social é um fator de risco para dor de coluna, tá? Ela, para ajustar fatores de confusão que ela vai ajustar ali é o tabagismo, qualidade do sono e atividade física, tá? Por que, Vinícius, ela está pegando essas variáveis? Porque em estudos com gêmeos já comprovaram que atividade física, qualidade do sono e tabagismo são fatores de risco quando ajustados para a questão genética, tá? Então, nesse modelo causal, o que a Natália está fazendo? Ela está utilizando gêmeos cadastrados no Registro Brasileiro de Gêmeos, que é um registro criado em 2013, né? Tem mais de 1.500 gêmeos cadastrados, e com a ajuda desses gêmeos, a gente vai esclarecer sobre fatores de risco importante aí na dor de coluna, né? Recentemente foi publicado na Brazilian Journal of Physical Therapy a importância de gêmeos, não só para esclarecimento de fatores de risco, mas também prognóstico e também de eficácia de intervenções, né? Então, para aqueles que quiserem maiores detalhes, está disponível aí na Brazilian Journal of Physical Therapy. Bom, Vinícius, mas para que eu identifico fatores de risco ali na entrevista? Porque a sua abordagem ela tem que preocupar não só com a questão do tratamento daquele paciente, mas também prevenção de novos episódios, né? E muitas vezes na atenção primária aí, a gente atua na prevenção e promoção de episódios de dor de coluna, tá? Então, aqui é uma revisão sistemática publicada na JAMA em 2016, onde o Daniel Stephens, que liderou aqui, né, essa revisão, ele viu que quando as pessoas realizam exercício, olha que interessante, diminui em média em 35% a chance da pessoa ter dor de coluna, tá? Então, vamos entender um pouquinho aqui essa meta-análise, né? Essa linha vertical aqui, ó, pontilhada, pequenininha, mais à direita, é a linha da nulidade, tá? O prisma, que é esse aqui dentro do retângulo vermelho, é o resultado da meta-análise, tá?
as bordas, os limites horizontais desse prisma é como se fosse um intervalo de confiança, tá? Se esse intervalo de confiança não toca essa linha da nulidade aqui à direita, quer dizer que houve uma diferença estatisticamente significativa, tá? Se essa diferença vai para o lado da intervenção, quer dizer que a diferença, a eficácia, ela favoreceu a intervenção de interesse, tá? Então, no caso aqui, a gente vê claramente o resultado da meta-análise, que o prisma, ele não toca a linha da nulidade, favorece o lado da intervenção, que era o que aqui, ó? Exercício comparado com controle no curto prazo, né? Então, quando você faz exercício, prescreve exercício para esse paciente, para essa população, você, em média, diminui o risco em 35%, tá? Quando você adiciona ao exercício educação, olha que interessante, o risco diminui, em média, para 45%. Então, a gente vê que é importante a identificação de fatores de risco para a gente prevenir novos episódios de dor de coluna, tá? Bom, terminando a entrevista, né, a gente vai para a parte do exame, onde a gente vai testar as nossas hipóteses. E para testar as nossas hipóteses, a gente observa, inspeciona, observa a marcha, amplitude de movimento ativa, passiva, para diagnóstico diferencial, né? Então, isso é muito importante. Por exemplo, pessoas que ficam em postura sustentada, com vibração, por exemplo, caminhoneiros, tá? Ou indústrias que ficam em postura sentada com vibração, eles têm uma sobrecarga maior sobre a região lombar e um risco aumentado de ter dor lombar, tá? Pessoas constantemente chegam no consultório, na clínica, para serem avaliados e apresentam uma escoliose antálgica ali, né? É uma postura de proteção óbvia ali para não sentir dor, tá? Isso é comum de acontecer, tá? Então, muitas vezes os meninos estudantes, principalmente, chegam e falam assim, não, Vinícius, eu vi uma escoliose gigante, mas você vai ver é uma postura de proteção, né? Que pode, inclusive, informar ali que esse paciente pode ter uma cinesiofobia, né? Pode ser um dos sinais ali, tá? Amplitude de movimento é importante para a gente diferenciar de patologias mais específicas, que é ali 1% dos casos da tríade diagnóstica. Então, por exemplo, espondilite anquilosante, o paciente vai ter uma limitação grave de inclinação anterior do tronco, tá? Então, é importante estar avaliando para esse diagnóstico diferencial, por exemplo. Então, através desse exame, aí você faz o diagnóstico diferencial e determina o prognóstico, se a dor é mecânica, qual que é a susceptibilidade direcional de movimento, né? Se é mais em extensão que provocador, flexão. Shirley Sarma, ela classifica as dores de coluna de acordo com a susceptibilidade direcional de movimento, né? Extensão, flexão com rotação, extensão com rotação. E aí, essa susceptibilidade tem a ver com a presença de dor. E ela avalia ali não postura, padrão de movimento, força, flexibilidade e rigidez para definir ali as disfunções de movimento que poderiam explicar aquela susceptibilidade direcional de movimento relacionada com o quadro álgico, tá? Vinícius, mas e aí? Eu vou usar detalhes assim para avaliar o paciente? Olha, você pode levar em consideração a questão física, cinesiopatológica, mas também deve levar em consideração questões psicológicas e sociais. E na hora da tomada de decisão, no momento, atualmente, tanto faz. Você pode optar por fazer exercício geral ou fazer exercício de acordo lá com o que a SARMA se propõe para pessoa melhorar as disfunções do movimento. Tem um estudo muito bacana do grupo do Léo Costa, com o Daniel Azevedo, que um estudo controlado aleatorizado, que eles viram que fazer exercício de acordo com a classificação da SARMA, né, para disfunções do movimento, ou fazer exercício geral, os dois são eficazes, né? Um é tão eficaz quanto. Então, são opções. Muitas vezes, quem vai determinar ali a melhor opção para aquele paciente
vai ser preferência desse paciente e o julgamento clínico do terapeuta. Então, essa é a informação que nós temos atualmente, tá? Também a gente vê falando de exercícios de estabilização específico de coluna, né? Exercício de controle motor. Então, é importante, a gente pode tentar avaliar aí o transverso abdominal. Tomem cuidado com a questão de confiabilidade desse exame, pessoas obesas, e também qual que é a viabilidade da pessoa estar executando efetivamente exercício de controle motor. Uma pessoa, muitas vezes, que não tem percepção corporal nenhuma, pessoa obesa, com baixa cognitiva. Será que é vantagem eu estar focando ali em exercício de controle motor, sendo que exercício de controle motor tem o mesmo estimativo de efeito que outras formas de exercício, né? Por exemplo, pilates, exercício geral? Então, isso a gente deve ter o julgamento clínico para não só avaliar, mas para ver se vai realmente utilizar essa abordagem, né? Lembrando sempre que a gente palpa, né, ali a região para ver, onde a gente consegue perceber a ativação transversa abdominal, pede a manobra de sucção ali, onde o paciente, durante a expiração, tenta levar o umbigo em direção à coluna, e durante essa manobra você vai perceber se há ativação efetiva do transverso abdominal ou não, né? Também, durante o exame, você pode testar ali a força muscular. Então, por exemplo, resistência dos músculos paravertebrais, resistência dos abdominais, né, dentre outros aí, para tentar avaliar aí possíveis disfunções relacionadas com a lombar. A SARMA, né, eu já falei aqui que ela um dos parâmetros que ela avalia é a flexibilidade. A gente tem, por exemplo, o teste de Thomas, o Thomas modificado, que avalia os flexores do quadril ali, tá? Ou os biarticulares, né, aqueles que vão para o quadril e para o joelho. E, por exemplo, vou dando um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o paciente José, ele tem uma dor que ele reporta que é quando ele fica muito tempo em pé, e melhora quando ele senta. Então, a gente pode perceber que na postura em pé, ele possivelmente está em posição de extensão, né? Quando você avalia, por exemplo, a postura, esse paciente pode ter uma hiperlordose lombar, uma tiversão pélvica. Quando você vê flexibilidade, você pode ver o encurtamento de flexores do quadril, por exemplo, iliopsoas, né? Rigidez aumentada desse iliopsoas em relação aos abdominais, inibição dos músculos extensores do quadril e uma hiperatividade ali dos paravertebrais, né? Então, o que acontece? Quando ele vai fazer a extensão da coluna, ele tende a fazer a extensão da coluna com muita força ali de extensores do tronco, né? E como os músculos flexores do quadril estão encurtados, quando ele vai fazer essa extensão, ele tende a fazer mais a extensão na coluna do que dividir ali, né, de forma fisiológica entre a coluna lombar e o quadril, né? E essa sobrecarga excessiva na região pode estar causando a dor da pessoa. Então, dentro dessa classificação aí da SARMA, você vai avaliar os 5 parâmetros e determinar ali disfunção de movimento que está causando essa susceptibilidade e possíveis abordagens para esse paciente, né? Vamos supor que você está na dúvida entre dor radicular e dor idiopática. Dor radicular é também conhecida popularmente como ciatalgia, né? Ou hérnia discal também. Então, o diagnóstico ele é diferencial por exclusão. Então, a gente vai fazer ali testes provocativos, por exemplo, o levantamento da perna reta, o LASEG, vai testar miótomo, dermátomo, reflexo, são os parâmetros neurológicos, para ver se estão alterados. E aí, em caso de negativa, você, então, por exclusão, determina que aquele paciente tem uma dor idiopática, né? E a palpação também é muito importante, que é onde você vai determinar ali, por exemplo, se a pessoa tem uma deformidade, por exemplo, pessoas com problemas reumatológicos, psoríase, pode ter deformidades na pele, tá? Principalmente em extremidades.
a questão de tumor pode ter um abaulamento, né? Dentre outras condições envolvidas que pode ser importante na palpação você estar verificando. Por exemplo, dor miofascial, que é muito comum em condições musculoesqueléticas, também você pode estar avaliando aí na hora da palpação. Então, considerando a nossa avaliação, né, a gente começa pela entrevista, que a gente é guiado pela queixa, a gente avalia a limitação de desempenho, fatores ambientais e pessoais, e no exame a gente testa as hipóteses para definir ali, né, problemas de capacidade, deficiência de estrutura e função do corpo, e, por fim, a gente, então, tem uma ampla avaliação e um diagnóstico funcional biopsicossocial, né? E determinação do prognóstico, se o prognóstico é favorável ou não favorável. Isso é importantíssimo para a gente realmente tomar a melhor decisão em relação a esse paciente. Bom, Vinícius, e o prognóstico da dor lombar? Eu falei lá para vocês anteriormente que para a maior parte dos casos de dor de coluna, o prognóstico é favorável. Pacientes melhoram acentuadamente nas primeiras 6 semanas, tá? Principalmente após episódios de dor aguda aí, tá? Então, isso é muito bom, tá? No entanto, alguns permanecem por tempo prolongado, se cronificam e pode ter fatores prognósticos adversos, como já foi falado aqui. Atualmente, por exemplo, nosso grupo de pesquisa está fazendo 2 estudos para esclarecer mais sobre prognóstico. Então, a gente está avaliando o prognóstico de dor lombar em uma região de baixo índice de desenvolvimento humano. O Matheus Souza está fazendo um estudo muito bacana lá em Fortaleza. E o Ítalo e o Paulo André estão fazendo uma revisão sistemática para avaliar o prognóstico em idosos com dor lombar. Então, essa é uma revisão sistemática, a gente está conseguindo dados individualizados dos estudos incluídos, é uma colaboração com a equipe do Brasil e também uma equipe americana. Em breve teremos de forma mais robusta informações sobre o prognóstico dessa população. Bom, então, uma vez que a gente tem ali, né, um contexto da dor lombar, uma avaliação ampla, é chegada a hora da gente tomar a decisão do que a gente vai fazer junto com o paciente, né? Para essa tomada de decisão é importante todo profissional da saúde realizar a prática baseada em evidência. Então, o que é a prática baseada em evidência? Definir claramente qual que é a sua pergunta, o que você quer responder ali, e após responder essa pergunta, pegar a melhor evidência, analisar essa evidência criticamente, juntar essa melhor evidência com o julgamento clínico, a expertise do terapeuta e a preferência do paciente. Então, para ser prática baseada em evidências, nós profissionais de saúde devemos ter o tripé. Não adianta pegar só a melhor evidência, que às vezes o paciente não vai aderir ou o terapeuta não vai ter expertise, então não vai ser eficiente, né? Então eu vejo que há muita dificuldade em realizar prática baseada em evidência em várias profissões, e meu conselho é capacitar quem já formou e aqueles que não formou, cobrar dos profissionais, aí, dos professores, fazer, né, disciplinas ou discutir esse tema, que é muito importante, tá? Bom, falando um pouquinho mais sobre a tomada de decisão, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer com o paciente é informar para ele sobre o que ele tem e o prognóstico dele, se é favorável ou não. O paciente, ele quer saber isso. E aí, junto com ele, eu vou estar determinando ali onde que ele vai ser melhor abordado, se é na atenção primária, secundária ou terciária, e as metas no curto e longo prazo, tá? Para a identificação das metas, elas devem ser definidas em conjunto com o paciente, não são metas do terapeuta, tá? Então, às vezes, o paciente vai procurando você porque ele quer melhorar a qualidade do sono dele, e você vai lá melhorar a postura, né? Então, não faz sentido aquilo para o paciente. Aí, muitas vezes, ele não adere porque ele não entende por que ele está fazendo aquilo, né? Então, os objetivos
junto com o paciente, eles devem ser específicos, mensuráveis. Então, você tem que utilizar um instrumento válido e adaptado para ver se aquele objetivo foi alcançado um tempo depois da sua abordagem. Os objetivos devem ser acessíveis, então não adianta eu chegar para um camarada que fez cirurgia de ligamento cruzado anterior e falar assim, olha, daqui uma semana você vai voltar a jogar futebol, né? Não é assim, então não é acessível aquele ali. Então eu tenho que estipular um tempo que ele vai em um objetivo que é plausível para aquele tempo, né? Mas como que eu vou determinar esse tempo? Hoje a gente tem estudos controlados, randomizados, revisões sistemáticas que dão informação sobre o que é possível alcançar em determinados momentos, né? Mais do que aquilo ali, você muitas vezes pode estar superestimando o efeito da sua intervenção. Tem que ser relevante para o paciente e em um tempo determinado. Então, a gente chama essa abordagem de abordagem SMART para definição de objetivos, tá? Para aqueles objetivos, né, que você está utilizando os instrumentos válidos, adaptados aí, é importante você definir com o seu paciente o que é clinicamente relevante para ele, tá? Então, a gente falou lá, vocês lembram da mudança mínima detectável, 2, 4 pontos, né? Então, aquele é o mínimo para ter mudança real. Então, vamos supor, na escala de 0 a 10, né, vamos supor que o paciente fala assim, olha, agora minha dor está 8, eu quero ser 0. Mas será que 0 é possível daqui 8 semanas? Em média, a gente vê nos estudos controlados randomizados que não. A mudança, né, a mudança no desfecho ali é menor que isso, né? Se conseguir baixar para 0, espetacular, vai ser muito melhor do que o esperado. Mas aí eu defino o que é mínimo clinicamente relevante para aquele paciente e que é viável de acordo com os estudos. Isso é o esperado, né? Quando você reavaliar esse paciente, você vai ver, olha, eu alcancei o esperado, nós alcançamos, foi melhor do que o esperado, ou foi pior. Se foi pior, opa, eu tenho que rever aqui minha abordagem, né? Então, isso é importante para ter uma medida mais objetiva ali de melhora clínica, tá? Bom, então definir os objetivos, chegou a hora de prescrever as intervenções, né? Para prescrever a intervenção, eu tenho que considerar não somente a melhor evidência, como eu falei, mas também meu julgamento clínico, como profissional da saúde, e também a preferência do paciente, senão o paciente não vai aderir, tá? Então, eu tenho que julgar quanto à aplicabilidade daquela intervenção, disponibilidade, custo, a forma, se vai ser individual ou grupo, presencial ou remotamente, número de sessões, duração, intensidade, tá? Tudo isso eu tenho que julgar na hora que eu vou estar pensando na prescrição dessa intervenção, tá? E aqui, um estudo onde que a gente viu, publicado na Journal of Physiotherapy, falando que a crença do paciente interfere no que ele prefere fazer, tá? Então, a gente viu que pessoas que têm um locus de controle mais externo, elas preferem atividades mais passivas, intervenções passivas, tá? O que é o locus de controle externo? É a crença quanto a quem o paciente julga ser responsável pela condição dele. Se é ele que é responsável ou outras pessoas, né? Então, a gente viu nesse estudo que pacientes que acreditam que outros são responsáveis pela saúde dele, e esses preferem intervenções mais passivas, tá? Eles acham que quem vai melhorar a dor dele é o profissional da saúde, é o filho dele parar de ficar estressando ele, né? Tudo isso, tá? Bom, beleza. Então, considerando, né, tudo isso, a gente tem que avaliar, né, a melhor evidência. A melhor evidência a gente pode pegar para eficácia de intervenções as revisões sistemáticas, os estudos controlados aleatorizados, são o melhor delineamento para ver eficácia de intervenções. E também podemos utilizar as diretrizes clínicas, né, que são sumários aí feitos para sumarizar a evidência para clínicos que têm às vezes pouco tempo ou expertise para buscar essa melhor evidência.
Para a dor lombar, a gente já tem várias diretrizes clínicas baseadas em evidência. A gente só tem que tomar cuidado com as diretrizes clínicas, que muitas têm conflito de interesse. Então, busquem aquelas que não têm conflito de interesse e governamentais, tá? Então, por exemplo, se eu sou da Associação das Pedras Mágicas de Diamantina, eu possivelmente, na minha diretriz clínica, eu vou puxar a sardinha para as Pedras Mágicas de Diamantina, tá? Então, isso é um conflito de interesse. Então, tomem cuidado quando vocês estiverem lendo essa informação. Você tem que analisar criticamente aquela evidência, tá? Aqui é uma revisão sistemática, é uma revisão de diretrizes publicada pelo Christian, que é um brasileiro e equipe, muito bacana. Ele fez uma revisão de diretrizes publicada em 2018, tá? Então, é uma fonte aí para a gente ver o que pode fazer, né? Dentro dessas diretrizes clínicas, geralmente é reportado o que é recomendado para ser avaliado nesses pacientes com dor de coluna lombar e o que é recomendado para intervenções desses pacientes, né? E dentro das recomendações ali, tem se falado muito em informar esse paciente em relação ao que ele tem, aos possíveis tratamentos, tá? E aí, pessoal, profissionais de saúde têm frequentemente utilizado mídias sociais para estar informando o paciente e para estar fazendo marketing pessoal. A gente tem visto na pandemia vários fazendo lives aí, né, para informar e fazer um marketing. Ok. Aí, por causa, né, dessas informações frequentes na mídia, nosso grupo de pesquisa ficou interessado em investigar quanto à qualidade das informações nessas mídias sociais, tá? Então, esse ano a gente acabou de publicar recentemente na Brazilian Journal of Physical Therapy, o estudo da Laísa Maia, que também foi apresentado no congresso, o Back Pain Forum, agora que aconteceu online, né, mas foi organizado pela turma da Austrália, onde que a gente pegou os vídeos mais acessados no YouTube sobre dor lombar e a gente investigou a qualidade desses vídeos, se eles seguiam as recomendações para avaliar e para tratar esses pacientes. E a gente ficou surpreso o tanto que, infelizmente, a qualidade é ruim, tá? Os vídeos produzidos, na maior parte, por profissionais da saúde, a maioria, eles não seguem as recomendações quanto a diagnóstico, 63,5%, 127 dos 200 vídeos coletados, não descreve nenhuma recomendação para diagnóstico, tá? E dos 200 vídeos coletados para o estudo, 50%, 100 dos 200 vídeos, não descreve não reporta, né, nenhuma recomendação sobre tratamento descrito nas diretrizes clínicas, tá? Então, a gente vê que esses vídeos frequentemente utilizados em mídias sociais, no caso aqui no YouTube, eles são de baixa qualidade normalmente, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado falar para os pacientes irem buscar informação nessas mídias, tá? Melhor eu gastar um tempo produzindo um vídeo adequado para esse paciente do que pegar uma informação nocebo que vai prejudicar ali o andamento do seu tratamento. Bom, mas o que as diretrizes, então, falam, né? Recomendam para intervenção, né, desse paciente? Então, aqui eu vou focar um pouquinho na fisioterapia, né? Onde que eu atuo mais, tá? Onde que eu estou atuando, né? Porque a equipe multidisciplinar ela pode atuar como um todo, mas aqui, como fisioterapeuta, eu atuo muito em exercícios gerais, pilates, exercício de estabilização, tá? Então, eu posso estar atuando aí com qualquer uma dessas intervenções, elas são eficazes para tratamentos de dor de coluna, né? Olha que interessante. Então, eu posso utilizar tanto na prevenção quanto no tratamento, tá? Exercícios mais específicos, tá? Eu já falei aí da susceptibilidade direcional de movimento, né? A classificação da SAMA, que utilizar esses exercícios mais específicos, né? Subgrupos aí da SAMA, eles são tão eficazes quanto o exercício geral. Então,
É uma opção, você pode estar utilizando, tá? A gente fez uma revisão sistemática que está submetido, e se tudo der certo em breve, vai estar saindo do forno aí para vocês, onde a gente viu o efeito adicional de fortalecimento do quadril, dos abdutores do quadril aí, em pessoas com dor lombar. Só que, olha que interessante aqui, ó, aqui, ó, essa linha aqui que eu estou apontando com a minha seta é a linha da nulidade. Então, a gente viu aqui no prisma que os limites horizontais do prisma não cruzam a linha, não tocam a linha da nulidade. Então, houve um efeito estatisticamente significativo que favoreceu o lado esquerdo, que era o lado do efeito adicional do fortalecimento de quadril, tá? No entanto, olha que interessante, existe hoje na revisão sistemática uma forma que a gente avalia a qualidade da evidência atual. Isso não é uma limitação da revisão, eu estou avaliando quanto de certeza que eu tenho dessa estimativa. E a certeza que eu tenho é muito baixa. Então, um novo estudo aqui provavelmente vai mudar essa estimativa, tanto para favor quanto para contra aqui, né, a eficácia. Então, o que essa revisão sugere é que temos que fazer mais estudos bem delineados para realmente esclarecer melhor sobre esses possíveis exercícios específicos, né? Uma possível plausibilidade é que exercícios de quadril ali, de abdutores do quadril, eles atuam aqui fortalecendo a cadeia cinética posterior aqui, né, que é composta, por exemplo, pelos abdutores do quadril e grande dorsal, aumentando a rigidez dessa região e também aqui da face tóraco-lombar, aumentando a estabilidade. Essa é a plausibilidade. Só que a gente tem que ver que dor de coluna lombar, ela é explicada por fatores biopsicossociais. Então, eu tenho que investigar melhor se na prática clínica isso realmente acontece, né? Então, a gente está, inclusive, planejando um estudo controlado randomizado para esclarecer melhor isso aí, tá? Outros estudos que a gente está fazendo atualmente para esclarecer melhor sobre exercícios, né? A Letícia Soares está fazendo uma network meta-análise para ver, para comparar diferentes tratamentos para dor lombar em idosos, tá? E o Ítalo Silva, ele está investigando aí exercício em grupo, eficácia de exercício em grupo em pessoas idosas com dor lombar crônica, tá? Ah, Vinícius, mas a gente está careca de saber aí sobre a eficácia de exercício. A gente fez uma revisão sistemática publicada recentemente na Archives of Gerontology and Geriatrics, a revisão liderada pela Lorena Amaral, e a gente viu que a evidência para a população idosa, eficácia de exercício para a população idosa, ela é baixa e ainda não há nenhum estudo controlado, randomizado, investigando o exercício em grupo nessa população. Olha que surpreendente. E essa modalidade é frequentemente utilizada na atenção primária, né? Então, o Ítalo, em breve, vai ter uma resposta para a gente sobre isso aí. Os exercícios também podem ser utilizados aí, né, prescritos através da telereabilitação. A gente viu aí um estudo, uma revisão sistemática publicada recentemente na British Journal Sports Medicine, que é tão eficaz quanto exercício presencial, tá, em condições musculoesqueléticas. Então, aqui, segundo, né, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, a resolução de 2020, o fisioterapeuta pode utilizar esse recurso, tá, de telereabilitação para abordar pacientes aí com dor de coluna lombar, tá certo? E a gente viu aqui nos resultados, né, que no caso aqui, para o desfecho dor, intensidade da dor, no curto e longo prazo, a gente vê a linha da nulidade aqui, o intervalo de confiança aqui no curto prazo e no longo prazo, tocando a linha da nulidade aqui, tá? Então, a gente vê que a telereabilitação, principalmente no curto prazo, ela é tão eficaz quanto exercício presencial, tá? No caso da função física também, a mesma coisa. A gente vê que cruza a linha da nulidade aqui, né? Então, não há, no momento,
uma diferença, né, entre você fazer presencialmente ou fazer telereabilitação. Quais são os desafios da telereabilitação? Né? A gente está vendo na pandemia muitos optando por essa modalidade. Primeiro, o profissional da saúde tem que ter uma capacitação, a abordagem é diferente, e no Brasil, com o seu contexto cultural, né, econômico, social, muitas vezes não é viável, tá? Muitas vezes o paciente ele não adere ou ele não tem condições de aderir, porque ele não tem internet, ele não tem um smartphone com aplicativo, tá? E ele não pode então a telereabilitação que era feita para melhorar, né, a abordagem aí para pessoas que moram distantes de grandes centros, eles muitas vezes acabam não resolvendo, tá? Flávio, Vinícius, mas você falou na revisão publicada na British Journal of Sports Medicine, essa aí, que é tão eficaz quanto, e teve 60 estudos, né? O grande problema dessa revisão, a gente viu que a maior parte dos estudos foram realizados em países desenvolvidos, que não é o caso no nosso caso aqui no Brasil, tá? Então, grupos de pesquisa aí que a gente está colaborando, Bruno Saragiotto, a Rosana Sampaio, estão fazendo excelentes estudos. Em breve a gente vai ter mais condição de falar a situação aqui no Brasil. Bom, o autogerenciamento também é eficaz para pessoas com dor de coluna, né? Essa revisão sistemática a gente viu aqui, né? A gente vê no prisma aqui que não cruza a linha da nulidade, não toca a linha da nulidade, tanto para dor quanto para incapacidade. Então, o autogerenciamento ele pode ser um recurso que você deve otimizar no paciente com essa condição de saúde, tá? E essa revisão ela está sendo, inclusive, atualizada. Tá? A gente está, o estudo liderado por Nathan Hutton, essa revisão ela foi transformada numa Cochrane Review, que está em andamento pelo nosso grupo de pesquisa em colaboração com o Nathan Hutton. Tá? Educação também é fundamental, então a gente vê aí que educar o paciente quanto a neurociência da dor, tabagismo, dieta, atividade física, higiene do sono, informar quanto ao diagnóstico e o prognóstico, isso é fundamental, né? Então aqui é uma ação até da LAED, né, e também do esporte, que fazem aí extensões na prevenção e promoção aí, e tratamento dessas condições musculoesqueléticas. Terapia manual, né, é uma terapia passiva que pode ser usada no curto prazo. Não é interessante se usar no longo prazo, por quê? Porque você causa passividade no paciente e não é interessante, né? Então a gente deve priorizar intervenções mais ativas, tá? Mas terapia manual é eficaz, é um recurso que você pode utilizar. Mobilizações, manipulações, massoterapia, tá bom? Outras intervenções são controversas, tá? Vou citar algumas, por exemplo. Ventosas. O estudo de Almeida e Silva, publicado na Journal of Physiotherapy em 2021, viu que ventosa não é eficaz para dor lombar, tá? Kinesiotape. O Léo bateram no Léo muito, o Léo Costa, né? Kinesiotape não é eficaz para dor lombar. TENS como coadjuvante, né, efeito adicional do TENS, a gente está atualizando a Cochrane Review, nosso grupo de pesquisa está colaborando aí para atualizar, para ver se o TENS provoca efeito adicional na dor lombar, está em andamento, né, era muito antiga, lembrando sempre que só como efeito adicional, o TENS é uma terapia passiva, né, que em condições como a dor lombar não devem ser prioridade. Tá? E também né, tem um estudo aí que nosso grupo de pesquisa está realizando, que é um estudo controlado randomizado, que a gente está vendo efeito adicional de laser, né, de fotobiomodulação, quando adicionado ao exercício, se é eficaz para a dor lombar crônica. Tá? Então, esse o protocolo desse estudo, ele está publicado na Physical Therapy e o estudo também está em andamento. Bom, finalizando aqui, né, a gente vê que a gente tem várias intervenções recomendadas por diretrizes e pela evidência. Então, o que vai determinar, além da evidência, é a preferência do paciente e também a expertise do terapeuta.
Porém, os tamanhos de efeito normalmente são pequenos a moderados e muitos não ultrapassam o que é clinicamente relevante para o paciente. O que, que eu posso fazer como terapeuta, como profissional da saúde, para otimizar esse efeito, né? Ter uma boa interação terapeuta-paciente. Então, duas revisões sistemáticas publicadas na Journal of Physiotherapy, a gente viu uma associação entre alguns fatores de comunicação com melhor interação terapeuta-paciente, satisfação com cuidado do paciente, tá? Por exemplo, empatia, tá? E quando você treina o profissional da saúde em relação a esses fatores de comunicação, olha que interessante. A gente viu aqui que os limites do prisma não cruzam, não tocam a linha da nulidade, favoreceu o lado esquerdo, que era o lado do treinamento de comunicação. Então, treinamento de comunicação, ele é eficaz na melhora da dor, da intensidade da dor e da incapacidade das pessoas com condições musculoesqueléticas, tá? Com uma dor lombar, tá? Então, pode ser uma forma de você otimizar o efeito não específico da intervenção, do tratamento, né? Então, é uma forma de você tentar, sempre ser empático, por exemplo, né? E buscar uma boa comunicação. Bom, então esse era o conteúdo, né? Eu fico aqui disponível para se vocês quiserem tirar alguma dúvida. E obrigado. Muito obrigada, professor Vinícius. Muito completa a aula, né? A gente não tem dúvidas aqui no chat ainda, mas eu deixo aberto o espaço para que o pessoal possa, né, de repente, tirar alguma dúvida, alguma questão. O pessoal da LAED, que são de outros cursos, ficou com alguma dúvida, algum termo que vocês desconhecem. Já pode interromper a gravação, professor? Pode.